Olá, pessoal! Eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre o discípulo e a família. Antes, eu quero me apresentar. Eu me chamo Jefferson, sou da Igreja de Belo Horizonte, discípulo há um pouco mais de 12 anos. E eu vou compartilhar com vocês um pouco como tem sido a minha relação de discípulo com a minha família. Antes, gostaria, inclusive, de apresentar a minha família por meio desta seguinte foto. Então, eu sou o filho mais novo, né, de 5 irmãos ao todo. Eu tenho 3 irmãos e uma irmã. Essa foto, infelizmente, é uma foto que não estão todos. É difícil reunir a família, principalmente quando é uma família muito grande. Basicamente, aqui vai faltar algumas pessoas, mas no geral, eu vou apresentar para vocês mais ou menos. Aqui ao meu lado, esse sou eu, evidentemente. Ao meu lado é o meu irmão Wellington, ele também é discípulo. Ele já tem uma longa caminhada na fé, uma linda experiência com Deus. Logo abaixo dele é a minha mãe, a Maria. E abaixo da minha mãe tem o meu irmão André. Ele é mais velho que o Wellington. Inclusive, eu tenho um irmão mais velho que se chama Anderson. Ele não está nessa foto porque nessa época ele trabalhava viajando muito. Atualmente ele está também em nossa cidade. Acima dele tem o meu pai, o Geraldo. Do lado do meu pai, minha irmã. Ela também já estudou a Bíblia e se batizou na nossa igreja. E ela se casou com o Juliano, ele é meu cunhado. Atrás dela é a Karina, ela é casada com o André. E o André e a Karina também tiveram uma filhinha, é a Raquel aqui do lado dela. Só que a Raquel hoje, atualmente, ela tem 19 anos, então essa foto ela já é mais antiga um pouco, mas eu gosto muito dessa foto justamente porque ela revela não só a minha família, mas também como que a minha família é bem descontraídos, né? Então, basicamente, esse é o meu núcleo familiar. Eu sou privilegiado, né, por ser o filho mais novo nesse sentido, então já fui beneficiado por um outro contexto. Meus pais já eram mais maduros, né, minha educação foi é, beneficiada pela maturidade dos meus pais e principalmente pelo privilégio, né, de ter crescido também na igreja, né, de ter feito parte da nova geração. Talvez você tenha uma família menor que a minha, talvez a sua família seja de apenas você e mais uma pessoa, ou duas, ou então talvez seja uma família equivalente à minha, né, tão grande quanto, ou até mesmo maior, né? Eu já conheci famílias de 12 irmãos, enfim, é, atualmente, de fato, não é muito comum, né? Principalmente os casais mais jovens. Eles acabam tendo a preferência de ter poucos filhos, né? Então, essa composição familiar grande, ela não é tão comum. Mas, consequentemente, né, quanto mais pessoas, mais são os problemas, né? A gente tem exemplos na Bíblia, inclusive, né, que demonstram as relações conflituosas entre a família, né, principalmente entre os irmãos. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para ilustrar é justamente a primeira família relatada na Bíblia, né, a família de Adão, Eva e os seus filhos, né, Caim, Abel e Sete. Mas antes de Sete nascer, existiu um conflito entre Caim e Abel que acabou culminando no assassinato de Abel, né? Então a gente já tem conflitos, né, desde a primeira família, né? Também a gente já tem outro conflito conhecido, né, de Esaú e Jacó, irmãos gêmeos, né, onde um irmão passa a perna no outro para conseguir alguns privilégios, né? Claro que aí no contexto Esaú trocou a sua bênção, né, por uma sopa, e Jacó deu um jeitinho lá de ludibriar o seu próprio pai para se passar por Esaú. Outro exemplo também, né, não muito feliz, né, mas enfim, a gente sabe que os planos de Deus são perfeitos. De toda forma, foi uma situação desagradável que aconteceu na vida de José. Ele acabou por causa, enfim, da inveja, né, que os seus irmãos tiveram.
ele acabou entrando numa fria, entrando numa cova, literalmente, né? Foi jogado no buraco pelos seus próprios irmãos e depois vendido por um outro grupo familiar, né, como escravo, né? Então, as relações conflituosas, né, na família acompanham ainda a sua origem, né? E isso tudo é consequência do pecado, né? Então, basicamente, a família tem, quanto mais pessoas, consequentemente, vão ter problemas. E também, ainda assim que seja menor, ainda precisamos lidar com o coração uns dos outros, né? Eu trouxe aqui uma escritura para podermos refletir. Ela fica em Mateus, no capítulo 10. Por outro lado, também vemos famílias, né, que são compostas por discípulos, né? Por exemplo, Mateus, no capítulo 10, no versículo 1, Jesus ele escolhe alguns discípulos para poderem pregar a palavra em determinado lugar. E dentre esses discípulos escolhidos, inclusive, eles mencionam os apóstolos, dois deles eram irmãos, né, uns dos outros, ou seja, eles faziam parte do mesmo núcleo familiar. Eu tive o privilégio de ter o meu irmão mais velho do que eu, inclusive, coincidentemente 12 anos mais velho do que eu, que ao mesmo tempo que eu tenho discípulo, ter me introduzido à igreja desde quando eu era criança. Ou seja, eu tive o privilégio de ter crescido na igreja, né? Inclusive, esse é o meu irmão mais velho do que eu, mas ele não é o mais velho, ele é o do meio. Eu tenho uma família, inclusive, que, além de ser grande, ela tem uma diferença geracional muito interessante, né? Temos várias gerações dentro do mesmo núcleo familiar. Isso é bem interessante. E o meu irmão do meio, ele conheceu a igreja primeiro, estudou a Bíblia, se batizou. Ele tinha 20 anos e eu tinha 8 anos de idade. Então, de 7 para 8 anos. Porque eu lembro que eu fiz 8 anos ainda na igreja. E esse, inclusive, foi o meu primeiro retiro, né? O retiro da nova geração em Belo Horizonte. Inclusive, foi o primeiro retiro envolvendo a nova geração, os jovens na época, né? E eu estava, inclusive, com a minha irmã. Minha irmã também teve o mesmo privilégio. Ela se batizou aos 14 anos de idade. E eu, aos 8 anos, já estava também acompanhando os meus irmãos em todos os lugares. Aqui também é uma foto, né, de várias situações que vivemos juntos com a nova geração, né? Vários eventos, encontros devocionais. E isso me ajudou muito a moldar o meu caráter espiritual, né? A moldar aquilo que eu sou hoje. Eu sou muito grato pela vida do meu irmão e ao trabalho de perseverança que ele fez pela nossa família. Minha mãe também, ela se tornou discípula, se batizou logo em seguida. E o desafio é sempre continuar perseverando pela nossa família, principalmente quando a nossa família ela é grande, né? Então os desafios são grandes. E quando você tem alguém que tem o mesmo coração, né, de discípulo, isso realmente nos ajuda, né, a perseverarmos, né? Ainda assim que você esteja sozinho na sua família, Deus está contigo e Ele quer que toda a sua família seja alcançada, né? Continuando, Mateus 10, agora no versículo 21, diz assim: o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa escritura também é muito impactante, né? No sentido também de mostrar que muitas das vezes quando professamos uma fé cristã dentro do nosso seio familiar, não necessariamente todos irão concordar com a nossa fé, né? No meu ambiente familiar também existem muitas pessoas, parentes, né, que têm outra visão de mundo, né? Alguns têm uma visão espírita, alguns não têm uma fé propriamente dita, né? São ateus, outros têm uma fé mais religiosa, né? Fazem parte de uma outra igreja, outra denominação
que tem um rigor mais religioso nesse sentido, né? Ou outros já ainda mantêm aquela tradição, porque minha família é ainda grande parte de origem católica, então, ou seja, dentro do meu núcleo familiar eu tenho várias visões de mundo e várias visões espirituais diferentes e em conflito o tempo todo. Já entramos em alguns desgastes de debates nesse sentido, porém, quando nós temos o coração, né, o propósito, né, de levar não só a nossa visão, não querer simplesmente impor a nossa visão de que é a certa, é a correta, mas de querer levar o amor de Cristo faz a diferença, né? Quando a gente simplesmente prega pelo exemplo, né, não simplesmente pela boca, faz diferença. Porque conhecer a palavra, principalmente quem tem alguma vivência religiosa, tem conhecimento da palavra. Eu tenho tios que sabem a Bíblia de có e salteado. Porém, a vida, ela é diferente. Porque uma coisa é saber, outra coisa é viver. Então, viver realmente faz toda a diferença. Outra escritura que eu gostaria de compartilhar fica em Mateus 5:43. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Essa escritura ela me ajuda a manter o foco. Por quê? Em Mateus 10, seguindo o capítulo, né, quando a gente introduziu lá com Jesus enviando os 12, se você ler o capítulo todo, você vai chegar numa escritura que diz que os inimigos do homem serão sua própria família. Também não é muito encorajador no ponto de vista de família. Porém, se você se deparar com o capítulo 5, Jesus ele nos convida a amar os nossos inimigos, né? Ou seja, o nosso compromisso de amor com a nossa família permanece, ainda que a gente não vá encontrar recepção, né? Receptividade da nossa fé, ainda que a gente não vá encontrar acolhimento, nós devemos tratá-los com amor, com respeito. Inclusive o mandamento permanece, né? De amar os nossos pais, né? De priorizar certos aspectos em nossa família, isso ainda permanece, porque isso é a vontade de Deus. Então, o nosso compromisso de amar os nossos familiares permanece, e principalmente um amor que vá levá-los, né, a querer ter um relacionamento com Deus, né, que vá sonhar com a vida deles nesse sentido, né, de serem salvos. Eu gostaria de também destacar uma outra escritura. Ela fica em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 1. Diz assim: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, etc. E a lista segue nos versículos seguintes. Mas olhe só o que essa escritura diz, né, em relação à família: desobediente aos pais, sem amor pela família. Isso também é uma característica dos fins dos tempos, né, que a gente precisa estar atento. A gente precisa perseverar no amor e no respeito à família, perseverar, inclusive, no mandamento, né? É você que ainda tem a oportunidade de ter os seus pais presentes, ame os seus pais, né, nesse sentido, e ame com aquele amor, né, de Cristo, né, amando também a salvação de suas vidas. E antes de finalizar, gostaria de deixar algumas dicas. São dicas simples, mas que nos ajuda a lidar com a nossa
famílias. A primeira delas é a mais básica e não só por ser básica não é menos importante, muito pelo contrário, é essencial. Nós devemos orar constantemente. Devemos orar pelos nossos familiares, por cada um deles, e também devemos orar por sabedoria, para a gente ter sabedoria no momento em que vamos conversar com eles, né? Até mesmo no momento em que vamos falar sobre Deus para eles, precisa ser com muita sabedoria, para a gente não se sentir superior, para a gente não ser arrogante, porque isso acaba afastando, de fato, né? Pelas experiências que já tivemos, algumas boas e outras não tão boas assim, realmente precisamos orar por sabedoria. Outra dica: marque encontros, né, da igreja, traga a igreja para sua casa, literalmente, né? Tem igrejas em casa, né, na sua casa. Tendo igreja em casa, na sua casa, você consegue envolver sua família, você consegue convidar seus irmãos, primos, tios, seus pais, que seja. Isso ajuda com que eles se envolvam, né, também na palavra de Deus, né, nesse sentido. E outra dica também: aproveite cada oportunidade que vocês têm em comunhão, em família, principalmente as celebrações, né? Os dias dos pais, os dias das mães, os aniversários. O último encontro que tivemos em família, tive a oportunidade de orar, né, pela vida, principalmente do meu pai, que acabou de completar 80 anos. É uma bênção, principalmente no contexto que estamos vivendo, passando, né? E isso realmente fez com que a gente tivesse um momento também espiritual, não só um momento de celebração que queria ficar simplesmente nas fotografias. Então aproveite cada oportunidade, cada momento. E claro, né, tudo com sabedoria, né? Outra dica importante é: passe tempo com seus familiares. Busque ter interesse pela vida deles, ligue, visite se eles não moram com vocês mais. É importante ainda manter esse laço, né? É fundamental para que as relações fluam de uma forma natural. E por último, mas para mim foi muito importante: invista nas crianças, né? Realmente foi uma grande diferença que o meu irmão Wellington fez da minha vida quando ele decidiu investir espiritualmente em mim lá atrás. E isso me poupou de muitos sofrimentos. E se você tiver alguém na sua família, seja irmão mais novo ou sobrinhos, passe tempo com eles, né? Apresente a Deus para eles, e eles com certeza se tornarão muito gratos por isso. Basicamente é isso, o meu tempo acabou. Talvez eu tenha passado um pouquinho, mas eu quero agradecer pela paciência, e foi um privilégio poder compartilhar um pouco com vocês, um pouco também da minha vida, né? Um pouco da minha família, um pouco que eu tenho aprendido com Deus. Espero que tenha acrescentado na sua vida. E é isso, muito obrigado. Também eu agradeço pelo convite, né, pelos organizadores por terem me convidado, e tenha um excelente evento.